Olá, se você vai prestar o Enem ou conhece alguém que vai participar, um amigo ou um parente, assista a este vídeo e o compartilhe, porque eu vou ensinar aqui uma técnica muito eficiente para lhe ajudar a tirar uma nota excelente na redação do Enem 2018. Então, vamos lá. Vamos deixar respeitosamente um pouco de lado aquela ideia de início, meio e fim, que eu já repeti algumas vezes e que alguns professores também já repetiram, e vamos ser práticos e ir direto ao assunto. Uma redação argumentativa é uma redação que simplesmente segue o modelo da lógica. E o que é lógica? É uma linha organizada de raciocínio de uma forma que, em geral, é universalmente aceita. Você pode até mudar as palavras e os argumentos escolhidos, mas para tratar do mesmo assunto, você ou outra pessoa vão usar basicamente uma sequência bem parecida de ideias. Funciona mais ou menos assim. Um palestrante falando sobre o uso de drogas entre adolescentes. Ele não começa falando sobre as consequências e nem sobre as soluções. Isso não faria nenhum sentido, não teria lógica. Ele começa falando provavelmente sobre a dimensão do problema, a quem ele afeta, e depois comenta os motivos que alegadamente levam alguns jovens a se envolverem com as drogas. Daí, antes de continuar, existe a questão da coerência. Se o palestrante falou das causas, naturalmente falará a seguir das consequências. Mas ele precisa escolher consequências que tenham alguma ligação com as causas que ele mencionou. Por exemplo, se ele falou que muitos jovens se envolvem com as drogas porque querem ser aceitos por um grupo, ele raciocinará com tais adolescentes ou com seus ouvintes ou leitores sobre uma consequência que tenha a ver com o desejo de ser aceito pelas pessoas. E qual a consequência que tem a ver com o desejo de ser aceito pelas pessoas? Ser rejeitado. Isso mesmo. Ele falará que, como consequência do uso de drogas, é muito comum que alguns jovens sejam excluídos socialmente. Exatamente o que eles não querem. Se, por outro lado, ele disse que uma das causas de jovens se envolverem com as drogas é o desejo de mais liberdade, qual a consequência associada a isso? A perda da liberdade em uma prisão, em um leito de hospital, ou até perdendo a vida. Isso é liberdade? Portanto, perceba que a lógica é a melhor forma de argumentar, pois ela une os seus argumentos como a massa de cimento une os tijolos. Logo, você tem uma estrutura forte, e isso é o que realmente importa numa redação. Pois se o seu argumento é forte e está ligado numa sequência lógica, ele se tornará muito difícil de ser quebrado. E o seu oponente, ainda que não concorde com o que você disse, não poderá negar a força das suas palavras, não poderá negar a força dos seus argumentos, nem do seu texto. E está aí o motivo para uma redação com nota alta. Mas se o seu argumento tiver brechas, por falta de ideias colocadas nos lugares ou na sequência certa, poderá ser facilmente explorado na falha e derrubado. O seu texto se torna inconsistente e fraco. Nota baixa. Qual o segredo da lógica, então? Saber o que precisa ser dito. Ou seja, qual a pergunta que se passaria pela mente do meu ouvinte nesse ponto? Faça tal pergunta para si mesmo, mas escreva no texto apenas a resposta, mais ou menos como eu exemplifiquei no caso do palestrante. Você pode selecionar argumentos dos mais variados, mas, obrigatoriamente, deverá oferecer as respostas para tais perguntas que se passariam pela mente do seu interlocutor, ou do seu ouvinte, ou do seu leitor. Feito isso, você iria então para o parágrafo final para considerar a intervenção, ou a apresentação de propostas e soluções para o assunto tratado. Não é isso? Sabe o que eu já observei? Algumas redações são muito interessantes, porém são muito incoerentes. E sabe por quê? Novamente, porque falta um pouco de lógica. Entenda, se na introdução você diz que o uso de drogas é um problema sério para as famílias e para as escolas, e nas causas você diz que muitos jovens se envolvem com as drogas por buscarem aceitação, e nas consequências você diz que por se envolverem com as drogas, muitos jovens são excluídos
rejeitados socialmente, ficando muitas vezes isolados e sozinhos, então você foi muito bem até aí. Mas na hora de apresentar uma solução para o problema, nesse mesmo texto, sabe o que muitos fazem? Apresentam algo que pode sim ser uma solução, mas que não tem nada a ver com a linha de raciocínio que ele estabeleceu. Ou seja, não tem lógica nenhuma. Sabe o que dizem? Que os governos devem criar leis mais rígidas e que a polícia deve se equipar melhor para lidar com o tráfico. Percebe a brecha que você deixou? Percebeu que ficou meio incoerente? Falta de coesão, de coerência, tudo se resolve com lógica. Se o problema era um problema familiar e para a escola, a família e a escola devem poder participar de alguma forma das soluções e, preferencialmente, atacando o mal pela raiz, ou seja, tratando as causas. Faz sentido para você? Então, seria muito melhor dizer que as famílias, e especialmente os pais, devem manter abertas as linhas de comunicação e darem aos filhos a atenção necessária, enquanto a escola pode estar atenta às necessidades de os jovens se sentirem incluídos e aceitos, talvez até criando programas que facilitem o entrosamento de todos por meio da participação em atividades curriculares e extracurriculares. Apenas um exemplo. Você quer entender isso melhor? Como elaborar uma redação com várias técnicas que o ajudarão de forma rápida e fácil a tirar uma nota excelente no Enem? Quer aprender mais e aumentar muito e de forma rápida e mais fácil as suas chances de parar de sofrer com redação e conseguir resultados muito melhores? Então, preste muita atenção, que eu vou dizer para você tudo o que eu preparei para lhe ajudar nisso. Eu selecionei 20 temas com boas chances de caírem na redação do Enem 2018. Para boa parte desses temas, eu fiz o seguinte: elaborei uma redação modelo sobre aquele assunto, separei alguns dados estatísticos sobre aquele assunto, relacionei um conjunto de sugestões de palavras do nosso vocabulário que tem a ver com aquele tema e que podem ser usadas para valorizar a sua redação, separei algumas frases célebres que podem se encaixar especificamente em cada tema, alguns dados e notícias para você poder enriquecer o seu texto, além de outros, e onde você vai conseguir tudo isso bem mastigadinho. Anote aí, você vai abrir o site da Hotmart e digitar na busca da plataforma a procura pelo seguinte curso: Segredos da Redação Nota 1000 do Enem 2018. Confira as aulas gratuitas e prepare-se. Você vai se dar muito bem no Enem e nos concursos com redação. Até dia 10 de outubro, você faz a sua inscrição pela bagatela de R$ 19. Depois disso, será R$ 29,90.